Colocarei para gravar. Muito bem. Vou colocar para compartilhar tela com vocês. Estamos no dia 1º de junho. Deixa eu colocar a luzinha aqui. Não sei se vocês lembram, fazem 15 dias que nós não nos encontramos, né? Vocês lembram disso? Mas na última aula nós vimos sobre 2 hormônios vegetais que são os hormônios mais conhecidos, que são as auxinas e as giberelinas. E hoje nós vamos ver mais 3 hormônios, tá? Ainda tentando entender como o crescimento e o desenvolvimento das plantas é regulado por esses compostos orgânicos, que são super pequenos, né? Mas que têm uma capacidade de gerar grandes efeitos aí no crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, esses hormônios vão ser o etileno, a citocinina e o ácido abscísico, tá? A qualquer momento aí que vocês tiverem perguntas, vocês podem me interromper, tá bom? Pode mandar no chat também, que eu fico olhando toda hora, eu fico indo e voltando para ver se tem pergunta. Vamos lá? Então, gente, toda vez que eu falo de etileno, eu sempre lembro dessa foto aqui. Essa foto foi uma das primeiras fotos que foi tiradas, né, assim, na história da humanidade. É uma foto de uma rua na França, provavelmente uma rua muito movimentada, só que, enfim, né, a técnica era tão rudimentar, né, de fotografia naquela época, isso aqui no final do século XIX, que precisava de muito tempo de exposição. Então as pessoas só passando ali não marcavam o filme, tá? Mas dá para ver as estruturas que ficam fixas, né? E o que eu acho legal dessa foto é que dá para a gente ver que aqui onde tem um poste, tá vendo? Tem um poste aqui. As árvores que ficam do lado dos postes, elas não têm folhas, ó. Elas ficam desfolhadas. E esse era um fenômeno comum naquela época em que não se usava energia elétrica, né? Se produzia ali uma chama através de gás, de carvão, né? E se percebia que as folhas que ficavam próximas as árvores que ficavam próximas dos postes, elas perdiam a folha mais rapidamente quando chegava o outono, tá? Mais tarde, se percebeu também que esse gás, ele, além de deixar as folhas caírem, ele também provocava em plantas de ervilha uma coisa que ficou conhecida como resposta tríplice, porque ele mudava em 3 aspectos as plântulas de ervilha recém-germinadas. O primeiro é que acontecia um encurtamento do hipocótilo. O hipocótilo é essa parte aqui, ó, da planta, tá? Daqui para baixo. Tô certo? É isso, hipocótilo, daqui para baixo. Então, um encurtamento dessa parte da planta. Então, aqui é com gás, aqui é sem gás, tá? Gás, sem gás. Então, dá para ver o encurtamento do hipocótilo, entumecimento, né? Ou seja, ele fica mais largo. Redução da raiz, então raízes mais curtas, e um aumento da curvatura do gancho plumular. O gancho plumular, vocês já sabem já o que é, né? É aquele ganchinho que a planta faz quando ela vai germinar. Vocês viram aí no feijão germinando no experimento de vocês, esse ganchinho, né? Então, essa curvatura aqui, ó, ela fica mais curvo, né, do que aqui. Fica mais curvo, tá? Então, sabia que esse gás também levava a esse efeito, né? E lembra, gente, na aula de hormônios, nós estamos
buscando compostos que fazem as plantas mudarem o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E, então, mais tarde se descobriu que esse gás é o gás etileno e que ele, então, mudava o desenvolvimento e o crescimento das plantas. O etileno é uma molécula super simples, tá? A fórmula dele é C2H4. É um gás mais leve que o ar. E esse vai ser o único hormônio gasoso que a gente vai ver aqui na aula de hormônios vegetais, tá? Onde que ele é produzido? Ele é produzido em tecidos velhos, né, senescentes, que estão já entrando na sua fase de murcha, né, e queda, e também em frutos durante o amadurecimento dos frutos. E quando a planta tem lesões, né, se ela passa por estresse, né, falta de água, né, pancadas, frio, queimada, ela também produz etileno como um todo, tá? E o etileno, gente, ele tem uma rota de produção muito simples, né? Que começa com um aminoácido chamado metionina, tá? Metionina é um aminoácido, a gente tem no nosso corpo também, né? Um dos 22 aminoácidos que formam as proteínas, né? E essa metionina, ela vai ser transformada por essa enzima chamada ACC sintase aqui, né? O que é ACC? ACC é ácido amilociclopropano carboxílico, tá? Não importa muito esse nome, tá? Importa que ele é o precursor do etileno, né? Então, esse ácido é oxidado pela ACC oxidase e a gente tem a formação do etileno. Então, é uma rota muito simples, né? Ele é produzido basicamente a partir de um aminoácido comum, né, que existe aí nas plantas, tá? E qual que é o principal efeito do etileno nas plantas? O principal efeito do etileno nas plantas é levar o fruto a ficar maduro, né? Então, ele está envolvido no amadurecimento dos frutos, né? O fruto deixar de ser verde e passar a ser maduro. Então, todas essas respostas, como o amolecimento do fruto, hidrólise do amido, então o amido, que é um composto formado, né? Uma cadeia de glicoses, né? Ele vai ser quebrado, essas glicoses vão ser liberadas, então o fruto vai ficar docinho, né? Vai levar ao acúmulo de açúcares e também o desaparecimento de ácidos orgânicos e compostos fenólicos. Então, por exemplo, se vocês pensarem numa banana, pega uma banana verde aí e morde. Vocês vão ver que ela é dura, que ela não é doce e que ela tem esses compostos adstringentes. Sua boca vai ficar tipo, sabe, tipo, aquela coisa assim. Vocês conseguem imaginar, né? Agora, se você pega uma banana amarelinha, madurinha, né? Ela vai estar molinha, ela vai ser bem docinha, né? E não vai ter esses compostos adstringentes, né? Que faz com que a gente não queira comer, né? Então, o etileno está envolvido no amadurecimento desses frutos, né? Faz com que esses frutos amadureçam, tá? Então, olha para vocês verem essa relação, né? De etileno e amadurecimento dos frutos. Olha aqui é dias após a colheita, tá? Então a gente coletou aqui a banana no dia 0, ela não tem nada de etileno, não produz nada de etileno, não produz nada daquele ácido carboxílico e tem um pouco da enzima. Depois da colheita, olha o que acontece: tem um pico daquela enzima, tem um pico do precursor, né, do etileno, que é o ácido amilopropano, alguma coisa carboxílico, e um pico de etileno. Então, os frutos têm essa resposta depois da colheita de produzir etileno, né? Mas aí não são todos os frutos que têm essa resposta, tá?
tem frutos em que isso não acontece. Quando o amadurecimento do fruto está relacionado ao etileno, a gente vai chamar que são frutos climatéricos, né? Então, esses frutos, eles produzem mais etileno, e com a alta produção de etileno, eles passam a respirar mais também, ou seja, passam a gastar mais oxigênio e produzir mais gás carbônico, né? Faz parte da quebra das moléculas, né, do metabolismo, a respiração. Isso faz com que o fruto fique maduro, fica mais docinho, aquelas moléculas vão ser quebradas, né, de amido, tá? Outros frutos não apresentam esse comportamento. A gente fala que eles são frutos não climatéricos. Olha aqui para vocês verem o que acontece com o fruto climatérico, né? Você tem aqui, ó, o fruto ele está com uma taxa baixa de respiração. A produção de gás carbônico dele é baixa. Só que depois que ele é colhido, tá? Ele tem um pico de produção de etileno, e depois desse pico de produção de etileno, ele começa a respirar em taxas super altas. Ou seja, ali começa um metabolismo de quebra e formação de açúcares, né? De amadurecimento mesmo do fruto, tá? Quem são esses frutos climatéricos? Por exemplo, a maçã, a banana, a manga, o pêssego, o mamão é um fruto climatérico que a gente conhece, por isso que a gente faz cortes no mamão, a gente faz injúrias no mamão para ele produzir mais etileno e amadurecer mais rápido, né? Quando a gente risca o mamão. Agora, frutos que não são climatéricos, os frutos cítricos, a cereja, abacaxi, morango. Qual que é a importância, gente, da gente conhecer quais frutos são e quais frutos não são climatéricos? É que a gente pode usar de um artifício para amadurecer esses frutos todos de uma única vez. Então, pense em você, que eu trabalho com a produção de banana, né? Eu não posso ter banana, um tanto de banana madura hoje, um tanto amanhã, um tanto depois de amanhã. Não, eu quero ter todas as bananas maduras ao mesmo tempo, não é mesmo? Né? Para eu poder levar na feira a banana bonitinha, madurinha. Então, o que que eu faço? Coleta a banana no pé verde, armazeno ela numa câmara fria, né? Em que o, o clima ali gelado, né? Falta de calor vai diminuir o metabolismo, né? De amadurecimento da banana. E quando eu preciso da banana madura, eu vou jogar etileno, né? Ali um dia, 2 dias antes. Joga etileno. Se alguém aí trabalha com isso, tiver mais experiência, tá? Pode te falar. Mas joga ali o gás, e aí eu sei que daqui tantos dias todas as bananas vão estar maduras. Isso é super importante, por exemplo, para a exportação, né, de frutas. O Brasil é um país super super importante, né, que exporta frutas para o mundo todo, né, principalmente ali no Vale do Rio São Francisco. Essas frutas são produzidas. Então, essa técnica é super importante, né, envolve esse hormônio, o etileno. Maravilhoso? Além disso, o etileno também aumenta as taxas de abscisão foliar, que foi o que a gente viu naquele exemplo, né? Que as árvores que estavam próximo de postes, elas tinham suas folhas caídas mais rapidamente na estação, né? Então a gente está vendo aqui, ó, uma planta tratada com etileno e uma planta tratada sem etileno, né? A gente vê a diferença que a planta com etileno ela fica com menos folhas. Essa abscisão foliar, gente, ela envolve uma interação entre hormônios. E aqui a gente está entrando agora num outro campo, porque até agora a gente viu a atuação dos hormônios isoladamente. Mas assim como acontece no nosso corpo e no corpo dos animais, nas plantas os hormônios também interagem de forma conjunta, né? Agem de forma conjunta, né? Eles podem inibir o efeito um do outro ou eles podem aumentar o efeito um do outro. A abscisão foliar é um fenômeno assim que para a gente não percebe muito, né?
porque as nossas matas aqui, elas não são tão sazonais como são nos lugares temperados, né? O nosso cerrado, apesar de ter uma sazonalidade climática, né? A gente está entrando agora no período seco, por exemplo. Inclusive, acho que ontem, não sei se choveu na casa de vocês, mas aqui em casa choveu. Acho que ontem foi a última chuva do período úmido. Agora a gente vai entrar no período de seca e vai ficar 4 meses sem chover. Algumas árvores perdem as folhas, mas não é uma coisa tão evidente. Mas para quem mora nas zonas temperadas, né, seja no norte, seja no sul, a abscisão foliar é um fenômeno assim super evidente, né? As pessoas marcam essa estação, né? O outono, as árvores ficam todas sem folhas, né? Depois vem o inverno, enfim. Pode não ser tão evidente para a gente, mas é uma coisa importante para quem mora nas zonas temperadas. E essa a queda de folhas, né, a abscisão foliar, acontece pela interação das auxinas com o etileno. Como que funciona? Na fase em que a planta está mantendo sua folha, então ali na primavera e no verão, essas folhas maduras, elas produzem auxina, e a auxina é transportada normalmente, né? A auxina, transporte polar, né? É transportada normalmente, né? Dessa folha para as outras partes da planta. E esse transporte contínuo de auxina faz com que essa folha fique, ela não fique sensível ao efeito de etileno, tá? E previne a queda, então, da folha. Porém, com a elevação a diminuição da temperatura, né? A auxina para de ser produzida normalmente pela folha, né? E quando ela para de ser produzida, a folha vai ficar, então, mais sensível ao etileno, né? E ela começa a produzir etileno até que se faça uma camada ali, né, de abscisão entre a folha e o caule, né? E a folha cai, tá? Essa camada de abscisão, olha que interessante, gente, são células ali entre a base da folha, né, a bainha foliar, e o caule, né, o nó do caule, são células que elas vão se soltando, tá? Ó, vão se soltando e a folha cai. Isso aqui é super importante para a planta, tá? Para essas plantas de zona temperada, porque é uma forma dela não perder energia, né? Nessa fase, né, que vai entrar no inverno, é, uma época super, como é que fala? Extrema, né? E a planta, então, não tem folha, ela não vai perder aquela energia, ela consegue resgatar ali grande quantidade dos açúcares, né, dos compostos que aquela folha produziu e armazenar no caule ou na raiz, e depois, quando for de novo primavera, ela consegue restaurar as suas folhas, tá? Outros efeitos do etileno. O etileno também está envolvido na formação de raízes e de pelos nas raízes. Ele está envolvido com a regulação do florescimento, então quando a planta vai florescer ou não, determinação de sexo em plantas que são que têm sexo lábil, né? Tem plantas que se faz muito calor, vai produzir só flores masculinas, se faz muito frio, vai produzir só flores femininas, né? Algumas orquídeas fazem isso, né? E também pode levar à quebra da dormência de gemas, né? E de sementes. Então, sempre lembrando, gente, um hormônio, ele tem o seu efeito principal, mas ele pode ter vários efeitos, né? Nas plantas. E aqui a gente está vendo os efeitos do etileno. Maravilhoso? Vamos olhar agora a citocinina. Citocinina é um hormônio tão importante que não se conhece, é difícil até de estudar, porque nenhuma planta consegue sobreviver sem a citocinina. Vamos ver que efeito que ela tem. Olha só, uma molécula de novo super simples, né? Ela é formada por essa porção aqui que é uma purina, né? Se vocês lembrarem, o nosso DNA também tem moléculas muito parecidas com essas, né? Nossa, minha gatinha tá aqui, ó.
Ela quer dar aula também. Enfim, nosso DNA também tem moléculas muito parecidas com essa, né? E essas são citocininas naturais, tá? A primeira descrita foi essa zeatina, que é, lógico, uma citocinina do milho, né? O nome do milho científico é o Zea+, né? E, enfim. Então, elas são naturalmente produzidas, tá, gente? Onde são produzidas? São produzidas em folhas jovens, são produzidas no meristema apical da raiz e em embriões de sementes em desenvolvimento, né? E ela vai se mover para pelo xilema, então significa que ela sempre vai das regiões mais basais da planta, tá? Para as regiões mais apicais, tá bom? E como eu falei para vocês, ela é difícil de estudar porque se você criar um mutante para a citocinina, a planta morre. Ela é um hormônio vital para a planta. Então, sem esse hormônio, a planta não sobrevive, tá? Mas o que é possível fazer é você criar genes que suprimem a ação de uma enzima de uma enzima que oxida a citocinina, né? Então, essa supressão desses genes, né, da oxidase, vai levar a níveis reduzidos de citocinina na planta, tá? E aí a gente pode ver o que acontece. Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma planta normal, tá? Que a gente chama de controle. E isso aqui são plantas que estão com uma taxa de citocinina reduzida, tá? A gente chama de tratamento, né? E dá para perceber, então, que essas plantas que estão super expressando o gene da citocinina oxidase, né? Então, está oxidando muita citocinina, não tem tanta citocinina, tem redução de citocinina na planta, dá para ver que elas têm um crescimento prejudicado, ela não cresce. Olha só o meristema apical do caule dessas plantas, né? Ó, esse é o tipo selvagem, né? Que é a planta controle, meristema bonitinho lá, ó. Vocês lembram do nome desses tecidos, gente? Pró-meristema, protoderme, meristema fundamental, procâmbio, né? Então tem tudo ali bonitinho, dá para a gente diferenciar, mas quando ela está super expressando esse gene, né? Ou seja, baixos níveis de citocinina, ela tem o meristema ali é, murcho, né, reduzido, mostrando que esse hormônio tem um papel na divisão celular aqui no meristema apical do caule. Por outro lado, a mesma expressão do gene, ou seja, níveis reduzidos de citocinina, leva a uma intensificação do crescimento radicular. Então, olha que interessante esse hormônio, gente. Ele inibe o crescimento da parte aérea e promove o crescimento do sistema radicular. Olha aqui, o meristema apical da raiz agora, do controle e do tratamento. Dá para ver que aqui, plantas com pouca citocinina têm uma proliferação das células do meristema apical da raiz. Tá? E esse também é um hormônio, então, que em conjunto com a auxina vai regular o que a planta vai produzir mais, tá? Então, se você tem uma situação, tá, em concentrações relativas, né, alta concentração de auxina, você pega calos de planta, tá? Calos de planta são tecido parenquimático, assim, uma bolinha de tecido parenquimático produzido em laboratório, né? Células indiferenciadas ali, células grandes, né? Indiferenciadas. Se nesses calos você administra muita auxina, relativamente muita auxina, pouca citocinina, o que vai acontecer? Vai ter um estímulo de formação de raízes, né? A gente viu que quando você tem pouca citocinina, é formado muita raiz.
Se for ao contrário, você administra menos auxina e relativamente mais citocinina, esses calos eles vão desenvolver folhas, né? E se você deixar em níveis intermediários, ele vai continuar um calo indiferenciado. Então, olha que interessante essa imagem, gente, desse experimento aqui da década de 60, mostrando que se você tem calos, né? Calos, que são essas conjuntinho aqui de tecido vegetal indiferenciado. Se você aumenta a citocinina, esses calos produzem folhas, ó. Tá? Se você aumenta a auxina, esses calos produzem raiz. Aqui, ó. E se você mantém em concentrações relativamente intermediárias, eles continuam apenas crescendo sem se diferenciar. Né? Super interessante aqui, de novo, a ação de dois hormônios interferindo no crescimento vegetal. Além disso, a citocinina também modifica a dominância apical. Isso é uma coisa que a gente viu lá na auxina, né? Que a auxina mantém a dominância apical. A citocinina também está envolvida nisso, né? Se você aplicar citocinina nas gemas axilares, né? Aquelas que ficam na base da folha, vai estimular a divisão celular e o crescimento das gemas, né? Por isso que as plantas que produzem muitas citocininas, elas tendem a ser super ramificadas, né? Então, de novo, gente, ela tem um efeito contrário da auxina, né? A auxina mantém a dominância apical, a citocinina estimula a germinação, o desenvolvimento das gemas axilares, né? Outros efeitos da auxina. Ela retarda a senescência foliar, ela atua na formação de tumores. Então, plantas também têm tumores, tá, gente? Quando você tem uma planta que é extremamente injuriada, né? Em algum lugar, ela pode desenvolver ali um tecido disforme, né? E dá para perceber essas plantas quando elas têm tumores. Vocês podem reconhecer na rua, assim, né? Ela está envolvida no desenvolvimento dos cloroplastos e na expansão celular em folhas e em cotilédones. Maravilha, pessoal? Então, mais um hormônio aqui que a gente aprendeu que atua em conjunto com outro hormônio, né? E agora, por fim, vamos ver o ácido abscísico, né? Que também, de novo, uma molécula pequena, né? Dá para ver que ela tem um anelzinho aqui, né? Mas o mais importante é a gente destacar que são sempre moléculas pequenas, né? E onde que ele é encontrado? Ele é encontrado praticamente na planta toda. Qualquer célula que possui cloroplasto pode formar ácido abscísico, pode formar este hormônio, né? Mas as concentrações, elas são variáveis no corpo do vegetal, né? Depende muito da fase de desenvolvimento da planta e também das condições ambientais. O ácido abscísico está muito relacionado ao estresse de água, falta de água, a gente vai ver, tá? Ele se movimenta pelo xilema e pelo floema também, mas ele é mais abundante na seiva floemática, né? Então, ele vai ser transportado no sentido que a seiva do floema é transportada, tá? Tá, e aí, aqui a gente já vai entrar na parte dos efeitos do ácido abscísico. Um efeito do ácido abscísico é a preparação das sementes, tá? E aqui eu quero pedir para vocês lembrarem do experimento que vocês fizeram com feijão, né? Quando você estoca o feijão, ele não germina, certo? Ele fica guardado em dormência. Para você quebrar a dormência do feijão, você precisa colocar água e substrato. Um dos fatores que levam à dormência das sementes é o ácido abscísico, né? Como é o processo de formação de uma semente, tá? Aqui a gente tem que lembrar como acontece a fertilização, né? Você tem a folha, você tem a flor, parte masculina e feminina, né? Os grãos de pólen que são produzidos na parte masculina são transportados até o estigma da parte feminina
germinam, formam um tubo polínico que cresce, chega até o ovário e lá as espermátides elas vão fazer um fenômeno que a gente chama de dupla fecundação. Uma espermátide vai se unir aos núcleos polares, formando o endosperma, que é o tecido nutritivo do embrião, e a outra espermátide vai fecundar a oosfera, dando origem ao zigoto, que vai se desenvolver no embrião. Acontecido isso, aquele óvulo ele começa a se modificar, né? Ele vai começar a se transformar em semente. E essa modificação, ela tem 3 fases. Uma fase de histodiferenciação, que é a transformação dos tecidos, né? A formação dos tecidos da semente. Uma fase de maturação, que você não tem formação de tecidos, só tem diferenciação celular. E uma fase de dessecação, em que há a perda de água, né? Então, olha só para você ver, ó, o ganho de peso, né, ao longo do desenvolvimento da semente. Você vê que ela ganha peso. Só que aqui na fase de maturação, ela começa a perder água. E essa perda de água que leva a semente a ficar em dormência. Ela só vai acordar quando você colocar água de novo. Por isso que o feijão germina quando você coloca água, né? Porque ela perdeu, o feijão perdeu água no seu processo de desenvolvimento, aquela semente, né? Perde água no processo de desenvolvimento. E se a gente olhar a concentração do ácido abscísico, ele aumenta, tá? Na fase de maturação. Então, existe uma correlação entre o aumento do ácido abscísico na semente e a perda de conteúdo de água, o que leva à dormência, tá? E hoje a gente sabe que ele está diretamente envolvido, não é só uma correlação, ele está diretamente envolvido na dessecação do embrião, então na dormência do embrião. Por quê? Porque o ácido abscísico, ele estimula a produção de proteínas de fase tardia, que chama. E o que essas proteínas fazem? Elas basicamente protegem a membrana celular, tá? Então, o embrião vai perder água, só que ao mesmo tempo não haverá o rompimento da membrana celular ali, daquela plantinha nova. Então, ele vai continuar inteirinho, só sequinho, tá? Só que vai estar todos os tecidos ali dentro da semente, guardadinho, esperando o momento certo, né? Disponibilidade de água para poder voltar à atividade, tá? Além disso, o ácido abscísico está envolvido no acúmulo de reservas, né? No acúmulo de proteína no endosperma, tá bom? Bom, vocês podem imaginar que o ácido abscísico não está aqui na aula, mas ele vai atuar nessa parte de formação da semente e dormência de semente, quebra de dormência, ele vai atuar muito junto com a giberelina. Giberelina é aquele hormônio da maltagem da cevada, né? Que a gente usa para fazer cerveja, que ele tira a semente da dormência. Então, esses 2 hormônios também têm efeitos contrários aí na formação de semente, tá? Ah, então, bom, se o ácido abscísico ele induz a semente a entrar em dormência, significa que ele inibe a germinação precoce, né, das sementes. Então, aqui ó, a gente está vendo uma espiga de milho deficiente na produção de ácido abscísico. Então, a gente vê que a semente germina no sabugo. Vocês já viram isso? Né? Isso aqui é um experimento. Então, a gente fala que as plantas, quando isso acontece, a gente chama isso de viviparidade. Né? Viviparidade é os animais vivíparos, né? São aqueles que têm filhos vivos dentro deles, né? Então, nossa espécie é vivípara. E as plantas geralmente não são, né? Porque as sementes são dispersas só depois que elas germinam. Mas aqui a gente está vendo um milho mutante vivíparo. Tem plantas que são vivíparas, tá, gente? Naturalmente
vivíparas. E o ácido abscísico está envolvido na inibição da germinação precoce, né, do embrião. Então, vejam só, se embriões imaturos são removidos das suas sementes, então você tirou o embrião da semente, aquela plantinha que está ali, né? Pensa na semente do feijão, aquela plantinha que está ali dentro do feijão, né? E você coloca esse embrião numa cultura, né? Numa cultura ali com todos os nutrientes e água, ele começa a crescer, tá? Mas se você adiciona ácido abscísico nessa cultura, nessa geleia aí, ele não cresce, ele não germina. Mostrando que o ácido abscísico, então, tem esse efeito de inibir o crescimento dos embriões, né? De dormência, de levar à dormência. Aqui, né, a interação entre as giberelinas e o ácido abscísico, né? As giberelinas, elas, que é o hormônio lá da maltagem da cevada, elas estão envolvidas no estímulo das células da camada de aleurona, ali na semente, a produzir as enzimas hidrolíticas, né? E solubilizar o endosperma para o embrião crescer. O ácido abscísico, ele inibe a produção dessas enzimas. Então, ele tem um efeito contrário, né? Quando ele está presente, essas células aqui, ó, da camada de aleurona, elas não vão produzir as enzimas hidrolíticas. Então, isso faz com que a semente fique dormente, tá, gente? Outro efeito do ácido abscísico é o fechamento dos estômatos quando a planta está em estresse hídrico. Esse é um efeito muito importante, gente, principalmente nas plantas aqui da nossa região. Por quê? Nossa região tem uma seca extrema, tá? A gente mora no meio de uma savana. Não sei se vocês sabem disso. A gente mora no meio de uma savana, né? A savana neotropical, ou savana brasileira. É igual à savana africana, lá onde está o leão, o elefante, a girafa. É a mesma coisa, né? Uma savana que comporta grandes mamíferos. Então, há pouco tempo atrás, né? Aqui no Cerrado, existiam as preguiças gigantes, existiam tatus gigantes, né? Esses animais, obviamente, eles foram extintos, né? Principalmente pela ação da própria espécie humana. A gente não vê mais eles, né? Mas também aqui era uma savana que comportava grandes animais herbívoros, né? Mas hoje foi extinto, mas a gente continua tendo as mesmas plantas, né? E qual que é a característica de uma savana? Savana é um ambiente extremo, né? Um ambiente seco extremo. Você tem uma fase de chuva, que para a gente começa em outubro e vai até maio, né? E uma fase de seca extrema, que não cai uma gota de água do céu, né? Que começa agora, começa hoje, né? Ontem foi o último dia de chuva. Começa hoje, vai de junho, julho, agosto, setembro, né? 4 meses de seca, tá? Então, com certeza, as plantas aqui precisam ter um mecanismo para passar por essa seca, né? E o ácido abscísico faz parte desse mecanismo. Vamos olhar esses gráficos aqui para entender mais ou menos como ele funciona. Ó, aqui está mostrando o potencial hídrico na folha, tá? E aqui a gente está, essa linha aqui, ó, está mostrando no experimento um momento que a gente parou de dar água para a planta, tá? Restrição de água. Então a gente parou de agurar aquela planta, né? O que acontece com o potencial hídrico na folha? Ele começa a cair, né? Por quê? Ele começa a cair? Porque a planta está sem água, tá? Ela está perdendo água. Ao mesmo tempo em que cai o potencial hídrico na folha, a gente tem um aumento do ácido abscísico na folha, né? E esse aumento na folha está correlacionado ao aumento da resistência estomática, ou seja, um fechamento do estômago aqui, né? O que é
Resposta muito interessante quando você tem estresse hídrico, né? Já que não tem água, vamos fechar o estômago e não perder água, né? Ficar com a água que a gente está dentro do corpo, a gente não vai mais perder água. Faça o calor que for, faça a seca que for. Tá? Então, olha que interessante aqui, gente, também esse resultado de outro experimento, em que a gente está olhando aqui a relação entre raiz e caule. Então, a gente corta a planta, pesa a raiz, pesa o caule e vê que número que dá, tá? Se esse número é alto, né, maior que 1, significa que a planta tem mais raiz do que caule, tá? Se esse número é menor que 1, significa que ela tem mais caule do que raiz, tá? E agora a gente vai pegar essa planta e transplantar ela, uma planta que está lá bonitinha, crescendo, com água, tudo, e vai transplantar ela para um ambiente de baixo, com pouca água, né? Um ambiente de estresse hídrico. Então a gente não vai molhar essa planta, não vai molhar mais essa planta. Em horas depois desse transplante, né, de parar de colocar água, o que acontece com uma planta normal? O que acontece com uma planta normal? Ela começa a investir na produção de raiz, ó. Você tem um aumento aqui na relação raiz-caule, significa que ela está produzindo mais raiz do que caule. Não faz sentido, gente, para uma planta que está sem água, crescer a raiz em vez de crescer o caule? Vocês acham que faz sentido? Faz sentido. Por quê? Porque a raiz vai procurar água nas profundezas do solo. Então vai ter um investimento nesse crescimento desse meristemo, né? Agora, se você fazer isso com uma planta que não produz ácido abscísico, ela não altera a sua relação. Ela não muda essa proporção de produção de raiz e caule, ela continua crescendo igual dos dois lados, tá? Mostrando que esse hormônio está envolvido no crescimento da raiz e na sobrevivência das plantas em condições de estresse hídrico, tá? Agora, não há planta que resista à falta de água completa, né? Sempre alguma água precisa. Até as plantas do deserto, em algum momento, elas precisam de água, né? Para conseguir sobreviver. Eles podem entrar em dormência, mas em um momento elas precisam de água, tá? Beleza? Muito legal. Outros efeitos desse ácido abscísico. Ela também está envolvida, esse hormônio também está envolvido na senescência foliar, né, independente do etileno, e na dormência das gemas. Então vocês vão ver, gente, que os hormônios, né, a gente aprende eles separados, mas eles atuam em conjunto no crescimento e desenvolvimento das plantas, tá? Então, o que lembrar de mais importante? Primeiro, que os hormônios são pequenas moléculas orgânicas, mas que têm grandes efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas, né? Que um único hormônio ele pode estar envolvido com muitas respostas e que uma única resposta também pode ser influenciado por mais de um hormônio, né? Então, não é sempre uma relação 1 para 1, né? Você tem um hormônio, várias respostas, e uma única resposta também, um crescimento, desenvolvimento de fruto, é influenciado por mais de um hormônio. Beleza, gente? Maravilha? E aqui a gente acaba a aula de hormônios. Eu sempre dou separado essa aula, porque... deixa eu fechar aqui. Eu sempre dou separado essa aula porque é uma aula muito grande, muita informação. Então, eu prefiro fazer 2 aulas mais curtas e a gente vai devagar aprendendo, tá? Existem um monte de ações, de ação dos hormônios, é um tema super legal. Se vocês estiverem mais interessadas, mais interessados, peguem o livro, né? É o livro de Fisiologia Vegetal. Lá tem um capítulo para cada hormônio, tá? Ah, tá, e hoje é a nossa última aula, essa foi a nossa última aula. Então a gente viu no curso, não sei se vocês vão lembrar, mas nesse curso a gente viu desde lá do começo como as plantas são, qual que é a estrutura das plantas, né? Então a gente viu célula, meristema, tecido. A gente viu os órgãos vegetais,
vegetativos, que é raiz, caule, folha. Depois os órgãos reprodutivos, que é flor e fruto. E a gente entendeu como que é o corpo do vegetal, como uma planta é, né? Na segunda parte, a gente viu como uma planta funciona, né? Como esse corpo é formado. Ah, esse corpo é formado de água, então a gente viu como é o funcionamento da água dentro das plantas. Esse corpo é formado por compostos de carbono, então a gente viu fotossíntese, né? Como é a fotossíntese, um processo super importante, né? Para todos, né? Todos os animais, todas as plantas. Depois da fotossíntese, a gente viu como esse corpo ele se mantém bem nutrido, né? Então a gente viu os nutrientes vegetais, os macronutrientes e micronutrientes. E por fim, agora a gente viu como o crescimento das plantas, né, e o desenvolvimento é regulado pela ação dos hormônios vegetais. E assim, então, a gente finaliza esse curso de botânica, né? Um curso de botânica geral, né? Para a gente saber como as plantas são e funcionam. Necessário para vocês vão, né? Zootecnistas trabalharão com animais, mas é necessário para vocês agora fazerem um curso de plantas forrageiras, né? Para vocês entenderem essas plantas especificamente, que são as plantas de interesse na profissão de vocês. Beleza? Ótimo. Aí eu tenho duas coisas para falar para vocês. Primeiro é a nossa atividade, né? Temos uma atividade aí do feijãozinho. Eu vou passar para vocês aqui no chat, se eu encontrar, passar para vocês no chat o que é para responder nessa atividade. Deixa eu ver se eu vou achar, né? O que é para vocês fazerem lá com o feijão? Eu imagino que nesse momento vocês já têm o feijão que vocês deixaram dentro de uma caixa aberta só de um lado e o outro feijão que vocês deixaram fora da caixa. Ah, tô vendo agora a mensagem de vocês aqui. Você achou que não ia ter prova, Ézio? Não, vai ter prova sim. Então, ó, são essas questões aqui, ó, que vocês vão responder. Muito simples. Então, vocês vão pegar o feijão dentro da caixa, tirar ele da caixa, né, a planta, tirar uma foto. Vai falar, ó, essa é a foto do feijão que cresceu dentro da caixa. E tirar uma foto do feijão que cresceu fora da caixa, tá? Para eu ver se vocês, as diferenças, tá? E aí, na primeira questão, vocês vão falar quais são essas diferenças que vocês veem ali entre o feijão que cresceu com luz vindo só de um lado e feijão que cresceu com luz vindo de todos os lados, tá? E aí vocês vão fazer uma pequena pesquisa, tá? Se vocês assistiram às aulas, né, as aulas aqui, vocês já vão saber qual é o hormônio que levou a essas diferenças entre um feijão tratado de um jeito e o feijão tratado de outro, tá? Super simples, escrevam, né? Coloquem as fotos, escrevam e me mandem por e-mail, tá? Pode ser até a terça-feira que vem, tá? Então vocês podem deixar o feijão crescer até mais um pouquinho aí para evidenciar essas diferenças e me mandem até a semana que vem. Lembrando que essa atividade ela vale mais pontos, né? Ela vai valer 6 pontos. As nossas atividades até aqui valiam 3 pontos, agora vai valer 6 pontos, tá? E eu vou ficar aguardando vocês me mandarem até a terça-feira que vem. Terça-feira que vem temos prova, né? Nossa segunda prova. A prova é uma prova que vale 30 pontos, né? Na verdade, no final vai valer 32 cada prova, né? Mas aqui ela tá, na hora ali de responder, ela tá valendo 30 pontos, mas depois eu faço a ponderação da nota, tá? E ela vai dar aula, começando pela aula de relações hídricas até hoje. Então,
é uma aula, é uma prova de fisiologia, dos temas, dos grandes temas da fisiologia vegetal, tá? São 6 aulas, mesmo tipo de prova, tá? Que a gente fez lá, múltipla escolha, 6 temas, cada tema uma aula. Nossas aulas estão todas no YouTube, então vocês podem rever as aulas por lá, estudar. Se a coleguinha não pôde vir, o coleguinha não pôde vir, fala que eles podem estudar pelas aulas no YouTube, pode passar mais rápido, né? Na velocidade 1.5, estudem por lá. Tá bom, gente? Maravilhoso? Certinho? Vista de provas, vamos deixar para fazer depois da segunda prova? Fica marcado para mim, as provas estão todas aqui. Aí eu posso olhar com vocês, tá bom? Para quem quiser. Pode ser no mesmo dia, na terça-feira à tarde, depois da prova, tá? Eu mando a nota para vocês até umas 3. E aí a gente, quem quiser fazer vista, a gente combina de entrar e fazer vista. Tá bom? Beleza, gente? Então, boa semana para vocês, estudem, tá? E aproveitem o feriado também, beleza? Então tá. Boa semana, tchau, tchau e até semana que vem. Qualquer coisa, estamos no WhatsApp. Tchau, hein?